Shalom, shalom, povo de Deus. Em Provérbios capítulo 11, versículo 30, as escrituras sagradas nos dizem assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Portanto, dentro desse versículo surge uma pergunta: por que nós precisamos ganhar almas para Jesus? Por que nós precisamos pregar o Evangelho? O próprio Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Então Jesus nos mandou ir e pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Por que nós devemos pregar o Evangelho? Qual a importância de pregar o Evangelho? Qual a importância de sermos instrumentos de Deus para ganharmos almas para o Senhor Jesus? E aí dentro dessa pergunta a gente entende o seguinte: para que nós possamos pregar o Evangelho e ganharmos almas para Jesus, nós precisamos entender o que é o Evangelho, o que é alma e o que é pregar. Bom, a alma se refere à pessoa em si, né? Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre a alma, ou no Novo Testamento, por exemplo, está se referindo sobre a pessoa, né? Então, a pessoa refere-se à alma, né? Então, ganhar almas para Jesus, na verdade, conquistar pessoas para Jesus Cristo. E a gente sabe que nós somos instrumentos de Deus para isso, que é o Espírito Santo, através de nós, que faz essa conquista do coração, essa conquista desse território para Jesus. Mas nós somos instrumentos de Deus, nós somos, como disse o Senhor Jesus para Ananias a respeito de Paulo, nós somos vasos escolhidos, nós somos instrumentos escolhidos para levar o nome do Senhor Jesus. Então, quem ganha almas, na verdade, é o Espírito Santo através de nós, mas nós somos esses vasos escolhidos, nós somos esses instrumentos escolhidos para que nós possamos conquistar almas para Jesus. Então, o que é pregar? Pregar é anunciar o Evangelho. Pregar é proclamar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Evangelho significa as boas notícias, as boas novas. Que boas notícias são essas? São as boas notícias de que Deus já proveu redenção, já proveu salvação, já proveu perdão dos pecados por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele que ouve essas boas notícias e a recebe com fé em seu coração e crê no Senhor Jesus Cristo, recebe salvação, recebe perdão dos pecados, recebe reconciliação com Deus, é justificado pela fé em Cristo, ou seja, se torna justo pela fé em Cristo Jesus. Então, isso é o Evangelho, são as boas notícias. E que boas notícias maravilhosas são essas, na verdade? O mundo está cheio de notícias ruins, as pessoas estão adoecendo de tanto ouvirem notícias ruins, estão adoecendo emocionalmente, estão adoecendo fisicamente e adoecendo também espiritualmente, porque as notícias ruins elas provocam doenças, elas são geradoras de doenças e de crises. Mas quando nós ouvimos as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, isso gera em nosso coração esperança e fé. E ao ouvir e receber as boas notícias do Evangelho em fé, nós experimentamos o maior milagre que a gente pode experimentar, que é o milagre da salvação em Cristo Jesus, que é o milagre do novo nascimento. Então, por isso que é tão importante que nós possamos pregar o Evangelho, que nós possamos estar ganhando almas para o Senhor Jesus. E o que acontece quando nós somos instrumentos de Deus para levar alguém a Jesus Cristo? O que acontece quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo através de nossas vidas? Primeiro, essa pessoa recebe vida, exatamente, ela recebe vida ao crer em Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, as Escrituras Sagradas dizem assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, quando alguém crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo através de nossas vidas, essa pessoa recebe vida. O próprio Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então, quando nós somos instrumentos de Deus para transmitir as palavras de Jesus, nós estamos transmitindo espírito e vida. E aqueles que recebem essas palavras com fé, elas recebem vida. Há uma transmissão de vida, né? Da vida espiritual, da vida eterna, dessa verdadeira vida de Deus. Quando alguém crê em Jesus Cristo, ela recebe vida. Ela passa da morte para a vida. Porque todas as pessoas, inclusive nós, quando estávamos sem Cristo, todas as pessoas que estão sem
Cristo estão espiritualmente mortas. A Bíblia nos deixa isso bem claro para nós no livro de Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8, ok? Então, todos que estão fora do Evangelho, fora de Jesus Cristo, que não têm a vida de Jesus Cristo em si, estão espiritualmente mortos. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, para que as pessoas creiam no Evangelho de Jesus Cristo e, crendo neste Evangelho, recebam vida. O que mais as pessoas recebem quando creem no Evangelho? Elas recebem esperança. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão sem esperança de dias melhores, estão desesperadas, muitas pessoas estão amarguradas, aflitas. E o próprio Jesus disse em sua palavra: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando as pessoas creem em Jesus Cristo, elas recebem esperança, os seus corações passam a ser cheios dessa esperança que só é possível em Cristo Jesus. Não somente esperança com relação às coisas da vida terrena, mas principalmente esperança quanto ao futuro na eternidade, Porque muitas pessoas ficam assim sem saber o que será após a morte, o que virá após a morte. Todo verdadeiro cristão, todo crente em Jesus Cristo tem essa convicção espiritual da esperança eterna, da bendita esperança. Aqueles que creem em Jesus não se desesperam em face da morte. Por quê? Porque sabem que após a morte, para aqueles que creem em Jesus, há vida eterna, a vida plena. E o Senhor Jesus prometeu que na sua volta, por ocasião da sua volta, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Então a morte, este inimigo, é destruído pelo Senhor Jesus Cristo, ok? Então há esperança quando alguém crê em Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos proclamar o Evangelho, porque a liberação de vida, a transmissão de vida, também há transmissão de esperança para os corações das pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Amém? O que mais acontece quando alguém crê no Senhor Jesus por meio da nossa pregação, do nosso testemunho cristão? As pessoas se aproximam de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 2, versículo 13, vós que estáveis longe, agora pelo sangue de Cristo, chegaram perto, se aproximaram, Então, por meio do sangue de Jesus Cristo, todos nós podemos ter contato com Deus, podemos estar próximos de Deus, podemos ser reconciliados com Deus. A Bíblia nos diz que o mundo está em inimizade contra Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: infiéis, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a Bíblia deixa bem claro que aqueles que estão em amizade com o mundo estão, consequentemente, em inimizade contra Deus. Mas a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da fé em Cristo, por meio do sangue de Jesus, nós somos reconciliados com Deus e nós temos paz com Deus. E isso é maravilhoso. A maior paz que alguém pode ter no seu coração é paz com Deus. Então, quando a pessoa ela está em paz com Deus, consequentemente, ela vai estar em paz consigo mesmo e ela vai estar em paz com os outros. Então, primeiro se tem paz com Deus, paz consigo mesmo e depois paz com os outros. Mas isso só é possível quando alguém crê no Evangelho de Jesus Cristo e recebe esse Evangelho pela fé em seu coração. Então ela é reconciliada com Deus, ela se aproxima de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, porque a barreira do pecado, como diz a Bíblia lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, essa barreira do pecado que distancia o homem de Deus, que cria um abismo entre o homem e Deus, é removida por meio do sangue de Jesus. Os nossos pecados são lavados por meio do sangue de Jesus Cristo e nós somos purificados por meio desse sangue. Então nós podemos nos aproximar de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, por meio do sangue de Jesus, todos nós que cremos em Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus confiadamente, com coragem, com ousadia, com intrepidez, por causa do sangue do Cordeiro de Deus, por causa do sangue de Jesus. Por isso é tão importante que nós preguemos o Evangelho,
Muitas pessoas ainda estão distantes do Pai, muitas pessoas ainda estão distantes da casa do Pai, ainda estão distantes do Senhor, mas é possível que essas pessoas se aproximem, como nós também, pela misericórdia de Deus, um dia nos aproximamos, porque alguém foi instrumento de Deus para pregar o Evangelho para nós, e nós cremos no Evangelho, nós recebemos o Evangelho por fé, e este milagre aconteceu em nossa vida. E isso vai acontecer na vida de outras pessoas, pessoas da sua casa, pessoas da sua família, pessoas que você ama, pessoas por quem você está orando, pessoas por quem você está intercedendo, se converterão ao Senhor Jesus Cristo através da sua vida. Amém? Então que você e eu possamos ser esses instrumentos de Deus para proclamar o Evangelho, para dar testemunho de Jesus Cristo. E se você tem medo de fazer isso, comece orando. Você pode começar orando por pessoas, e você pode começar orando por pelo menos 3 pessoas. Nós chamamos isso da oração de 3. Você começa orando por 3 amigos ou 3 familiares que você gostaria de proclamar o Evangelho, que você quer ver essas pessoas no reino de Deus. Posso orar por mais pessoas? Claro que pode, mas 3 é a meta inicial. Você pode começar orando por 3 pessoas, dizendo: Senhor, nos dê estas almas, queremos ganhar essas vidas para o Senhor, queremos ser instrumentos do Senhor para que estas vidas se convertam, para que estas vidas sejam salvas, para que essas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Amém? Então que eu e você possamos ser esses instrumentos de Deus para alcançar pessoas, para alcançar vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente, que você seja esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor, que você seja um vaso escolhido para levar o nome do Senhor aonde quer que o Senhor envie, aonde quer que o Senhor envie você. Deus te abençoe. Shalom, shalom, graça e paz.